Boa noite, galera holística! Gente, que prazer estar aqui novamente, mais uma noite sensacional aqui no Holística Connect, mostrando aí mais uma vez, mais uma integrante do nosso grupo, esse grupo que só tá crescendo e vai fazer muita coisa legal aí pelos próximos dias, inclusive. Eu quero agradecer aqui, principalmente as pessoas que têm participado de todas as lives com a gente nos últimos tempos. Espera aí que eu tô mandando uns aviõezinhos aqui. Tá vendo aí que Gabi já chegou aqui para nossa live. Deixa só eu chamar a galera aqui. Vamos apertando aí os aviõezinhos. Olha. Vou abaixar aqui um pouquinho o nosso volume. E hoje a gente tem uma presença especial aqui no grupo. Vamos falar com a quiropraxista e fisioterapeuta Gabriela Couto. Gente, vou falar um pouquinho dessa lindeza que vai entrar com a gente daqui a pouquinho. A Gabi, eu quero pedir desculpa, porque eu tô no finalzinho de gripe, veio com bronquite, então de vez em quando eu vou dar aquela tossidinha aqui, mas é normal, né, gente? Gabi é a Gabriela Couto. Conheço a Gabi já tem um tempo e assim, sabe aquela pessoa que você conhece que não tem como você não gostar? Eu falo que eu sou uma super fã da Gabi. Ela é uma queridíssima, sabe aquela pessoa que tem uma alma no olhar? Ela é desse jeito. E foi ela que me deixou segura para fazer minha primeira sessão de quiropraxia. Eu tinha muito medo de fazer isso, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso durante a live. A gente sempre vê aqueles vídeos, né, do crack e vira a cabeça. A gente vê algumas fake news também falando aí da quiropraxia. Então, uma coisa que eu pensei, Gabi, você tem que falar mais sobre a quiropraxia para que as pessoas entendam, né, desmistifiquem o que é a quiropraxia, que ela é totalmente segura e é necessária, né, pra gente. Então a gente vai chamar a Gabi daqui a pouco. E se você está aí comigo ou está assistindo em outro dia, eu quero convidar para fazer parte aqui da nossa comunidade do Holística Connect. O que é, afinal, esta comunidade, né? O Holística Connect, ela nasceu primeiro com um projeto de fazer retiros e vivências holísticas. Logo em seguida, ela começou a crescer mais e formamos um grupo, uma comunidade de terapeutas e também de empresários no ramo da holística e esotérico, né? Produtos ritualísticos, produtos esotéricos, grandes bruxos e bruxas fazendo parte aí da nossa comunidade. E para que a gente formou essa comunidade? Por que ela existe? Por que o Holística Connect hoje existe? Qual o propósito que a gente tem? Nosso propósito é fortalecer a nossa comunidade holística, tanto de terapeutas quanto de empresários e produtores da área holística e esotérica. Então, dentro da comunidade, a gente tem um grupo fechado e naquele grupo ali a gente movimenta, a gente se encontra, a gente se conecta, um apoia o outro e além de muito apoio, conexão e vivências muito legais, a gente também trabalha junto, né? Então, a gente está agora produzindo a nossa primeira feira holística, que daqui a pouco eu vou passar para vocês a nossa próxima data da nossa primeira feira holística. Essa feira mística, né, que vai chamar Feira Holística, ela vai ter de tudo, gente. Vai ter expositores incríveis, com cristais, com biojoias, com roupas temáticas, produtos veganos, produtos naturais, cosméticos naturais, além de tendas holísticas de atendimento com um preço mais acessível aqui no consultório. Então vai ser uma maravilha, vai ser uma exposição linda e a gente pretende fazer essa feira com muita regularidade.
Então, se você tem interesse em participar também de uma comunidade forte como essa, me chame aqui no direct, que a gente vai te colocar lá no grupo Holística Connect, Holística, o grupo que a gente produz, né? E também vamos ter agora as excursões holísticas para os lugares mais esotéricos do Brasil. Para os eventos mais esotéricos do Brasil, também teremos a área de excursões holísticas, além dos retiros e vivências, e também das experiências holísticas com os eventos temáticos, né? Eventos medievais, eventos do Dia das Bruxas, então vai ter muito movimento. Vem fazer parte com a gente também desse grupo maravilhoso. Eu te convido para fazer parte desse grupo. É só me chamar aqui no privado que a gente vai conversar, tá bom? E agora, vamos lá chamar essa linda, maravilhosa, essa princesa Gabriela Couto, nossa quiropraxista. Espera aí que eu vou chamá-la aqui para o nosso... Vocês já sabem que meu telefone sempre dá aquela travada, né? E é no dia da live. E aí eu vou... Tô tentando aqui, gente. Meu telefone, ele me adora no dia de live, é incrível. Gabi, cadê você? Só um minutinho, gente. Meu bichinho travou, vocês acreditam? Cara, trava não, gente. Vem cá. Gente, isso acontece muito ao vivo comigo, né? Tô apertando aqui, ele não tá me respondendo. Olha pra você ver. Que danado. Só um minutinho, que vai vir. Vê se já deu aí pra você entrar. Ah lá, vira a A minha câmera tá câmera. virada. Olá, Gabi Couto! Nossa princesa quiropraxista. Nossa princesa quiropraxista. Ah, obrigada pelo princesa, Paty. Bem-vinda à nossa live, Gabi! Que delícia! Gente, eu vou deixar a Gabi se apresentar agora para vocês. Gabi, faça as honras. Gente, meu nome é Gabriela, né? Mas todo mundo me conhece como Gabi mesmo. Eu sou fisioterapeuta, eu já atuo na área, vai fazer 8 anos agora, mas desde antes, desde os primeiros períodos da faculdade, eu já fazia estágio, então que eu atuo aí com fisioterapia já tem mais de 10 anos. É, tenho um curso de quiropraxia, né? Então trabalho com a quiropraxia também, agrego aí dentro dos meus atendimentos. Trabalho com liberação miofacial e também, em paralelo a isso, tem um negócio de aromaterapia, onde eu faço blends de óleos essenciais, já em vidrinhos rolons, já para uso de aplicar na pele, de inalar. Gente, eu já fiz tudo com ela, viu? Ela já me liberou, ela já fez aquilo que eu amei e também até trouxe para casa algum blend que ela me deu assim maravilhoso, maravilhoso. E já falar de blends de óleos essenciais também. Gabi, vou te contar uma coisa. Você sabe que eu morria de medo de quiropraxia. Eu acho que assim, a grande maioria da turma tem um receio com quiropraxia, principalmente por causa desses vídeos que a gente vê na internet, que a pessoa vai virar a cabeça, a pessoa fica paraplégica, e não sei o que tem, aquelas coisas, né? Porém, gente, o que a gente vê nessas não estão preparadas para fazer, né? A quiropraxia. Eu lembro que tem pouco tempo que uma pessoa foi no consultório e eu estava fazendo uma massagem, né, uma massagem terapêutica, e aí no final ela falou assim, não, mas eu não gostei. Eu falei, por quê? Você não me estralou. Aí eu falei, mas eu não sou quiropraxista. Eu não vou estralar a sua coluna e tudo mais. Não, mas tem que estralar. Eu falei, não, não tem que estralar. Quem estrala, quem faz algum tipo de manobra desse tipo é o quiropraxista, é uma pessoa especializada. Se eu me meter a te estralar, virar seu pescoço aqui, vai dar ruim demais. Então, as pessoas também, tem muita gente sem noção, né, Gabi?
que vai em qualquer lugar, Existe, fica lá assim fazendo com a cabeça. Gente, eu morro de medo quando alguém fica fazendo isso. E aí, é, se mandando alguém estralar a pessoa. E, gente, quiropraxia não é só instalar, né? A gente vai falar um pouquinho, a Gabi vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, eu tinha esse receio. E eu sou operada da coluna. Então, assim, eu sempre falei, ai, não tem coragem não, porque eu já sou operada da coluna, tenho esse tanto de coisa, imagina se piora, né? Então, eu sempre tive esse medo. Mas a Gabi, essa anja aqui na Terra, ela me fez perder o medo de quiropraxia. Até outro dia eu fui no consultório dela, filmei a sessão. Para quem perdeu, acho que amanhã eu vou postar de novo para vocês verem que legal que é, que sessão maravilhosa. Gente, sessão completíssima. E agora eu vou dar a palavra para Gabi, falar um pouquinho para gente sobre o que é a quiropraxia, afinal de contas. então, realmente, isso que você falou é verdade, Patrícia. Tem muita gente que tem muito medo de fazer, por vídeos que vê na internet, por notícias que vê circulando por aí. E realmente tem algumas pessoas, eu não sei como está isso atualmente, nesse ano de 2025, mas há um tempo atrás, pessoas, por exemplo, trabalho com acupuntura. A pessoa podia ir lá e fazer um curso de quiropraxia e sair fazendo nas pessoas. E é muito complexo, porque dentro da graduação, né, de fisioterapia, a gente tem cargas horárias muito intensas de anatomia. Tanto anatomia vista, assim, quanto a questão da anatomia palpatória. Então, as pessoas têm medo, ficam desconfortáveis e vê as outras pessoas fazendo aquilo ali de uma forma, às vezes, bruta, alguma coisa assim, e fica pavorosa de, meu Deus, o que, que vai acontecer comigo lá? Mas então, o que, que é a quiropraxia, né? A quiropraxia nada mais é do que ajustar as nossas articulações. E muitas pessoas acham que ela é só para a coluna, mas ela traz benefícios para a coluna, mas a gente pode fazer em qualquer articulação do nosso corpo. Então, a gente verifica ali, né, dentro da consulta, faz a avaliação, identifica onde estão as alterações, porque muita gente não sabe, mas às vezes você está com dor na lombar, mas sua alteração pode ser no quadril. Então, a gente precisa fazer uma avaliação bem completa e ela é, assim, muito específica para você. No dia você viu que você foi junto com a sua amiga e foram atendimentos Já levei uma junto comigo para fazer também. bem diferentes, né? O que você tinha com o que ela tinha. Então, entra muito dentro disso. Então, a gente faz uma avaliação para identificar quais as estruturas a gente precisa fazer esses ajustes. É como a maçaneta da porta. Todo dia você vai ali, abre a porta, está funcionando, beleza. Chega um dia que não está lubrificando ali direito, na hora que você bate a mão para poder abrir, ela trava ali. E para você tentar abrir ela, você vai dar um empurrãozinho a mais. Mas também não é na base da grosseria, não. Não é no murro. Então, a gente ajusta aquelas articulações que estão desajustadas, que todo mundo acha que é o colocou no lugar. Então, a gente coloca no lugar ali aquelas articulações e isso traz a melhora e o bem-estar, porque quando o nosso cérebro ele envia comando, né, para a gente fazer um movimento, para a gente ter a sensibilidade, se a gente tem uma articulação ali que está travada e pinçando um nervo, por exemplo, você não consegue, você começa a sentir mais dor, mais desconforto. Então, o ajuste ele proporciona isso, a questão do alívio, de dores, ele melhora a performance da pessoa em treino, pessoas que treinam ou fazem algum esporte, melhora a performance também. Então, não é só para quem tem dor, mas para quem tem essa questão assim, né? Treina muito pesado ou faz academia, ajuda muito. Nossa, eu confesso que eu fiquei muito surpresa positivamente quando eu fui no consultório, porque eu pensava uma coisa e era outra. É tipo sessão de hipnose. Você imagina que a hipnose é uma coisa, quando você vai lá, Totalmente nada a ver. diferente. É muito diferente. E era isso, assim.
E o melhor de tudo, gente, é que não dói. Eu já imaginava assim, nossa, na hora que eu sentei, eu já estava travada, né? Só que a Gabi tem uma coisa, ela te passa a confiança antes de fazer qualquer coisa. Então, assim, eu me senti muito segura pela explicação que ela deu, né? Até levantei alguns questionamentos antes da gente fazer. Falei, como que você vai rodar a vértebra, né? Perguntei isso pra ela. Ah, inclusive, depois quero que você fale sobre isso, porque eu lembro que pouco antes de eu ir, alguém tinha falado assim, não, se sua vértebra estiver girada, ela vai desgirar a vértebra. Eu falei, mas como assim vértebra girada? Minha vértebra não gira e tal. Aí eu fui perguntei para ela, como assim vértebra girada? Aí ela me explicou. Inclusive, pode falar um pouco mais sobre isso, porque eu, por exemplo, gente, olha que eu trabalho, né, na área da estética há quase 30 anos e a estética é completamente diferente. Mesmo fazendo massoterapia e tudo mais, a gente não entende dessas pecinhas, né? A gente entende da musculatura e tal, mas dos ossinhos não. Então eu nem sabia que a vértebra girava, assim. E aí eu fiquei imaginando também uma vértebra girada, né? Não é assim. Né? Aí Gabi tem lá um esqueletinho muito bonitinho, né? Lá no consultório, e aí ela mostra pra gente o esqueletinho. Entendeu? E, gente, é a segurança, igual eu falo. É muito importante você ter segurança no profissional que vai te atender. Porque, gente, profissional tem de tudo quanto é jeito. É, De tudo quanto é jeito, né? Então, é importantíssimo você, quando conversa com o profissional, ele te passa essa segurança, que ele conhece, do conhecimento dele. E isso é importante, né? O que tem muita gente aí, depois você vai falar sobre a Beth, mas esse é um gancho que eu estava pensando aqui. Tem muita gente que vai e quer fazer uma sessão por R$ 100. Gente, olha o tanto que uma pessoa dessa se especializou para entender de uma coisa tão delicada que pode te absorver de dores incríveis, mas também que se não souber, se não for feito, ela pode te destruir. é, Então, o que a gente tem que pensar, muitas vezes, que eu vejo muita gente é, é, falando de valor de coisas. Eu acho que o valor está no profissional, te atende. Sabe? Você tem que ter segurança. A mesma coisa que você vai em um médico cardiologista, ele vai virar para você e falar assim, não, ortopedista, vamos lá, que eu operei a coluna tem, né, já há um tempo. Eu lembro que eu fui a alguns profissionais, uns falaram assim, não, tem que pôr 5 pinos na coluna. O outro falou, tem que pôr placa. Aí o outro que eu fui falou, não, nada disso, é só tirar a hérnia. E acabou. Entendeu? E aí eu fui, gente, nossa, você tem que saber aonde que você vai. Tem pessoas até, né, gabaritadas. Eu fui, tirei só minha hérnia e hoje, gente, aí, ó, vai fazer 12 anos que eu fiz a cirurgia. Então, assim, é saber que profissional que você vai procurar. Se exatamente. ele não está só intencionado em te fisgar para, vou te pegar assim, uma coisinha, mas depois eu vou te causar um problema que você vai ficar dependente de vir aqui restar a vida. Tem muito isso também, né? Então, assim, você tem que ter, você tem que ter essa confiança no profissional e isso é importantíssimo também, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais para gente sobre esse giradinho da vértebra que você me explicou e aí eu Uhum. comecei a entender um pouco É. Eu melhor. tô até com o esqueletinho aqui, eu vou ver se eu consigo Que mostrar. bonitinho. Não vai ficar muito grande, muito coisa, mas dá para pegar. Essas aqui são as vértebras, né? Todas alinhadinhas. Isso. Aí, por exemplo, você tem uma tensão, uma rigidez muscular, ou por questões de postura mesmo, durante o dia. Pode acontecer da vértebra rodar um pouquinho assim. E aí, ela fica fora do lugar dela. E aí, dentro da quiropraxia, quando rodado, não é porque ela tá do avesso, não, gente. É só Eu um pouquinho assim. imaginava isso, né? E aí a gente faz o ajuste e traz ela para o centro aqui para ela ficar uniforme no lugar dela. E aí isso tudo tem uma avaliação. Durante a avaliação, a gente vai identificar aonde você precisa do ajuste.
porque não é feito em qualquer lugar. Igual a Patrícia ressaltou aí a questão da cirurgia que ela fez, por exemplo, a pessoa quando tem placa e parafuso, é, ela pode fazer quiropraxia? Pode, desde que não seja realizado o ajuste na região onde ela tem uma placa e um parafuso fixo ali. Então, é tudo calculado o que você vai fazer, e é igual você falou, por isso que é a importância de você procurar um profissional que você confia em alguém por indicação, né, para poder ter o atendimento correto, porque isso que você falou, infelizmente acontece. Já aconteceu o caso de paciente que já é meu, não conseguir horário comigo e ir em uma outra pessoa e voltar para mim assim, pior do que estava antes, Nossa. porque a pessoa não teve o bom senso e acabou machucando esse cliente. Então, tem essa questão, né, de você tomar cuidado, verificar a qualificação do profissional, para ele poder conseguir fazer os ajustes e ficar livre das dores. Igual a gente falando da vértebra rodada, geralmente quem tem escoliose, a escoliose ela gera esse rodamento da vértebra. Fica muito rodado, porque a coluna ela faz tipo um S. Então, assim, a quiropraxia vai resolver isso? Não, porque é uma estrutura que já está ali assim há muito tempo, né? Às vezes a pessoa já até nasceu com aquilo ali. A gente vai devolver a funcionalidade que é da pessoa, entende? Então, é uma coisa assim, pontual do dia a dia que a gente vai fazendo. Então, a pessoa que tem escoliose pode fazer? Pode, deve, ajuda bastante nos alívios das dores, das tensões, mas a gente não vai conseguir com que a vértebra da pessoa que já tem uma questão de uma deficiência ali, que ela já nasceu com ela, voltar para o lugar certinho e ficar como se nada tivesse acontecido. Isso mesmo. Gabi, deixa eu te perguntar outra coisa. Por exemplo, a gente que trabalha muito sentado, por exemplo, eu faço muito atendimento online, então eu passo boa parte do meu dia aqui sentadinha na frente do computador. E aí, isso eu queria saber se isso é mito ou se é verdade. Se a gente vai se a coluna vai compactando com essa forma de ficar só sentada, e se a quiropraxia ela consegue fazer como chama? Um alongamento. Devolver esse espaço, esse alongamento, ele devolve esse espaço que a gente foi compactando com ficar muito sentado, por exemplo. Eu queria saber um pouco sobre isso também. Então, o que acontece? E aí, Durante o dia, quando a gente acorda maravilhoso, revigorado, né? Durante o dia, o andar, o sentar, o tempo inteiro você está comprimindo suas vértebras. Entre as vértebras tem os discos, que eles são amortecedores, e o disco ele contém muita água nele. Então, o que acontece? Durante o dia, é normal a gente diminuir esse espaço mesmo. Não só pelo fato de você estar sentada, mas se você estiver em pé também, você vai reduzindo. Então, a quiropraxia ela vai ajudar no quê? Quando você realiza esses ajustes, ele é como se ele devolvesse um pouco a lubrificação ali daquele local. Aí uma vez até uma pessoa me procurou porque ela passou num exame da polícia, mas ela não tinha altura suficiente, ela precisava de 2 centímetros a mais e ela queria fazer para ver se ela ia ficar 2 centímetros maior. E consegue crescer? Aí não dá, né? Você não consegue todo dia. O ajuste para a pessoa crescer e tal. Mas é comum quando você faz, melhora essa lubrificação, mas não que você vai preencher todo o disco, porque ele vai se desgastando. O que lubrifica o disco muito bem? Atividade física, hidratação, beber bastante água e uma noite de sono maravilhosa, porque quem tem dor lombar, dor nas costas, tem que ter uma noite de sono boa para poder conseguir hidratar e melhorar essa questão do disco mesmo. Um bom colchão, né? Colchão adequado. Gente, imagina se
se a quiropraxia fizesse ajudar a crescer, nossa, isso é bom demais. Eu ia todo dia fazer quiropraxia. Ah, Gabi, e me conta mais sobre os benefícios da quiropraxia. Uhum. A Além de quiropraxia, tudo que você já falou, né? não, mas está tranquilo. A quiropraxia, ela vai auxiliar bem-estar, dores, igual eu falei inicialmente, muita gente pensa que ela é só para dor na coluna, mas não é. A gente pode fazer em qualquer região do corpo e avaliar, porque igual eu falei, às vezes a dor na sua lombar é por causa do seu quadril, a dor que está no seu pescoço, ela pode ser por causa da sua articulação da boca. Então, a gente precisa identificar aí o que que é para poder conseguir melhorar. Então, a gente proporciona o bem-estar nas articulações do corpo, traz benefícios para o sono, melhora, você fica mais relaxado, então você fica mais disposto para poder fazer as coisas. Quando você treina ou faz uma atividade física, essa questão de você estar desajustado e muito tenso faz com que você trabalhe, mas você não dá o seu melhor naquilo ali que você está fazendo. E é muito comum até eu atender o pessoal que faz alguma atividade física, algum preparo, uns 2 dias antes de algum teste. Por quê? Melhora o rendimento no dia. Melhor assim, para quem faz algum esporte, segundos que você consegue adquirir é assim, maravilhoso, né? Então a gente consegue melhorar a performance nos treinos, nas coisas. Então, ele traz esse benefício não só para a questão das dores articulares, musculares, mas também para essa questão da melhora da performance. Dores de cabeça, enxaqueca, que a pessoa nunca descobre o que que ela tem, a gente pode investigar, porque muitas vezes ela pode estar associada. A pessoa que tem infecção de ouvido recorrente pode estar associada à É. questão da articulação da boca. Então, dá para a gente Ah, trabalhar eu um vi monte você de coisa. fazendo na Marcélia, que a gente foi fazer, a gente não falou o Isso. nome dela aqui. A Marcélia participa aqui com a gente. Hoje ela teve um probleminha, coitada, ela não pôde participar. Mas eu levei a Marcélia junto comigo no dia que eu fui fazer minha sessão. Eu falei, amiga, você tem que fazer também. E chegou lá, nós duas, a nossa sessão foi completamente diferente uma da outra. Foi muito incrível isso, ver isso, né? A Marcélia, você fez na articulação da boca, até Foi. dentro da boca. Eu achei aquilo assim, incrível. Porque ela estava com dores mesmo e aquilo aliviou Ela não sabia muito. que era na boca, né? Porque ela estava com a dor no ombro, não era Ela nem na não boca. imaginava. Nunca que a gente ia imaginar isso. Então, ela traz esse benefício. Essa realmente, assim, como eu te falei, o pessoal acha muito que é muito só voltado para a coluna. Só que aí tem esses pequenos detalhes. Às vezes, na enxaqueca, você faz um ajuste de pescoço ali, tira a dor de cabeça da pessoa na hora. Então, Incrível, gente, é incrível. Eu fiquei assim, porque eu estava com uma coisa e Marcélia estava com outra. A Marcélia mexeu dentro da boca dela e ela com aquela dor, estava com dor, muita dor. Foi aqui, né, que ela estava com uma dor era. muito forte. E aí mexeu na boca dela e ela começou a soltar e melhorar. E tem a questão até de, depois que a gente vai terminando, assim, porque são, gente, é várias etapas, né? Depois tem uma liberação, ela fez uma liberação miofascial, a Marcela estava precisando muito mais dessa liberação miofascial aqui, nessa parte foi a dela, né? A minha foi na perna, tipo assim, uma coisa nada a ver com a outra e foi muito incrível. E eu queria entender por que que faz barulho. Algumas coisas, alguns movimentos fazem o estalinho, outros não. E é quiropraxia. Tem gente que acha que tem que instalar tudo. E, gente, não é verdade, não é assim. Eu achei que eu ia instalar todinha, né? Mas não é assim. É só alguns pontos que dão aquela instalada e fala, uau, parece ser uma coisa crocante, assim, né? Exatamente. É satisfatório. É um barulho que ele É realmente tudo. é muito satisfatório de ouvir. E parece que só de você ouvir, você já fala assim, ai, tô nova. E por que que dá esses barulhinhos?
Então, o que que acontece com os barulhos? A gente costuma muito ver na internet, nos vídeos, um barulho enorme. Geralmente, o pessoal usa um microfone e tem algumas marcas que ela tem um mecanismo que você movimenta ela. Então, você sobe esses drops e na hora que você faz a manobra, né, que a gente chama de manipulação, a maca faz o barulho também. Então, capta, às vezes, Ah, o barulho da coluna da é. pessoa, A muitas vezes consegue. maldade. E às vezes capta também o barulho da máquina, e aí fica aquele estrondo. Mas o que que Hum, acontece? Nem sempre esse é um problema que eu tenho muito no consultório, porque quando a pessoa chega a primeira vez, eu tenho que explicar para ela que esse barulho, infelizmente, ele nem sempre vai acontecer, e talvez ele nem aconteça e tá tudo bem. O- os estalos, eles são porque na articulação, a gente sempre tem uma bolsinha lá dentro que tem um líquido. Dentro desse líquido, às vezes, acumula gás, porque vai movimentando ali no dia a dia, então fica uma bolinha de gás. E quando a gente faz a manobra, não é porque chegou no lugar, é porque esse gás sai, então faz aquele barulho que a gente está acostumado a ouvir. Ah, mas e aí? Como é que eu vou saber se fez efeito ou se não fez efeito? Como eu faço a avaliação, eu consigo identificar através da palpação se eu consegui ou não realizar a manobra. Às vezes acontece de ter muita rigidez na articulação e num primeiro momento eu tento fazer o ajuste nela e eu não consigo. E aí a gente vai repetindo e fazendo os ajustes. A questão de algumas articulações, eu consigo até mostrar para a pessoa que a gente não fez o barulho, mas que ali a gente conseguiu ganhar o movimento que a gente queria. vocês perceberam que até a sua coluna solta gases. Então, é uma coisa, o corpo humano não precisa ficar com vergonha. É, Até a sua coluna solta gases. As suas articulações, né, Gabi? Não é só a coluna, as suas não, todas as articulações. articulações, o seu dedo estalando são gases, seu joelho, a hora que você abaixa, que faz aquele creque, são gases. Viu, gente? Não é só. Entenderam, né? Então, olha, não é que você vai chegar lá e vai estralar tudo. Não. Né? Pode ser nem que nem estrale e tá tudo certo, E às né? vezes Tá o tudo barulho certo. é pequenininho e às vezes acontece dele ser muito grande e tá tudo certo. A gente consegue Tá. identificar lá. Agora, quando dá aquele barulhinho, é satisfatório, né? Creque, você fala, "Au!" Você não É sabe, é uma muito mistura. gostoso. A Ju tá morrendo de rir. A Ju é a nossa próxima, gente. A live da semana que vem é com a Ju, se a gente vai falar um pouquinho lá no final assim, Maravilhosa. sobre a live dela da semana que vem. Você tá ganhando elogios aqui, Moniquita Martins falando, Gabriela, fisioterapeuta maravilhosa. Um beijo, Mônica. E, gente, é isso, sabe? O corpo humano é lindo, né? É uma coisa maravilhosa. E, gente, quiropraxia está também, não é só uma técnica da fisioterapia, ela também é holística, não é? Ela tem uma ligação Entra com porque a ela holística, né? entra dentro dessas questões de terapias integrativas também, né? Aham. Talvez eu seja até apedrejada pelos colegas ao falar isso, mas essa que é a realidade. Mas é também, né? Porque ela É um entra dentro tratamento das terapias integrativas. Por integrativo. a questão do bem-estar, né? De promover o bem-estar, do toque. Então, ela entra, assim, dentro dessa área. E aí, a gente está encaminhando um pouco mais para o final e eu queria que ela falasse um pouquinho com a gente também, porque, gente, tem a Kiro, que é maravilhosa, né? A sessão é. Eu estou maravilhada com essa sessão. Inclusive, gente, eu prometo, amanhã eu coloco de novo lá nos stories para vocês verem. Ah, não, tá no feed! Tá Ela no feed, Gabi. Eu coloquei no feed aqui. Se alguém quiser ver a sessão da Gabi, eu coloquei no feed para vocês verem. É uma sessão maravilhosa. E cada sessão é diferente, gente, né? Porque a minha teve certas coisas que as outras vão ter também, né? Então a minha teve algumas coisas ali, a gente fez uma liberação na perna, tava com uma dor na tá. perna, né, um dia, né? Teve uma
ventosa e tal. Não sei se todas são assim, mas acho que não, porque tipo, a da Marcélia foi diferente, totalmente diferente da minha. Eu A gente sempre, tava durante o atendimento, eu vou fazer a avaliação para entender suas queixas e suas demandas, faço a inspeção física para ver o que se faz necessário, né? E aí a gente começa os ajustes da quiropraxia. E sempre dentro do atendimento eu acabo realizando o procedimento da liberação miofascial, né? E aí eu vou de tem que ter acordo uma coisa para liberar, né? com a sua necessidade. Então, igual você falou, aquele dia você estava mais voltado para a perna, então eu foquei mais na sua perna. Aí se a pessoa vem, o meu é no ombro, aí eu já vou focando mais no ombro. É. E foi, gente, essa relação de coisas que você acha que não tem nada a ver é muito legal. Quando eu vi você fazendo nessa, eu nem sabia que fazia quiropraxia na articulação da boca. Achava que era coluna. Se a gente tem essa. E aí na mão tem também, Gabi, assim, É. problema de punho, por exemplo, que a pessoa. Que a gente pode resolver com a quiropraxia, cotovelo, né? Toda a articulação. Aí, assim, tudo é avaliado, tem que entender o que está acontecendo com aquela pessoa, né? Porque às vezes, por exemplo, a pessoa sente dor porque tem alguma alteração de cotovelo. A gente faz também. Aí tem que só observar as demandas da pessoa. A rotina Igual, tocando assim no dela. assunto, tem as contraindicações de fazer, né? Que, por exemplo, a questão da placa parafuso, se a pessoa já fez uma cirurgia, tem placa parafuso no lugar, não pode fazer. Se a pessoa tem alguma questão óssea, que seja um câncer, aquela doença ossos de vidro, uma Nossa. idosa que tem um osteoporose avançado, a gente não vai realizar a manobra grosseira naquela pessoa. Não, nenhuma manobra grosseira, tá, gente? Mas grosseira que eu falo é um pouquinho mais de força. A gente não vai colocar essa pressão toda na articulação, mas dá para resolver. Problema de dedo, problema de punho, cotovelo, pé, dá para resolver tudo. Tô vendo a Luciana entrou aqui. A Du também é da nossa comunidade. É uma neuropsicóloga Ah, eu maravilhosa e ela trabalha com a conheci galera ela de 60 mais, né? Ela já fez live aqui com a gente, inclusive, gente, quiser saber sobre cognição, ginástica cerebral, público 60 mais, tem aqui. A Du falou que tá adorando as suas informações. Inclusive, a galera 60 mais, 70 mais, 80 mais, procura também Procura. quiropraxia. Eu atendo uma senhorinha de 92 anos de idade. Que Só que ela legal! entra dentro desse critério. Não é do mesmo jeito que eu faço em você, não é do mesmo jeito que eu vou aplicar a técnica nela, né? Porque tem a Cada uma é questão da diferente. facilidade, mas dá para todo mundo fazer. E criança? Pode também. Eu vou Pode levar minha fazer. Gabi para fazer. Ela Ela vai vai amar. adorar. Ela adora essas coisas. Vai adorar. Pode fazer também. Gente, e o legal de tudo, é que depois disso tudo, desse creque-creque, dessa liberação miofascial, daquilo tudo, tem uma massaginha com óleos essenciais, que é um luxo. É uma coisa que eu não esperava, porque eu imaginei assim, vou lá só para me ajustar, né? Mas eu saí de lá assim, nossa, ai, eu quero nem dirigir de volta para casa. Se alguém podia dirigir para mim, porque eu tô aqui nas nuvens agora, assim, relaxada completamente. Aí a Gabi ainda faz ali pra gente uma massagem com blends de óleos essenciais, que é a outra praia da Gabi, que é que ela tem a Kiron, que é especializada em blends de óleos essenciais. E Né? E todo mundo sabe que os óleos essenciais são curativos, eles fazem maravilhas. E ela faz um blendzinho que no final, eu acho que foi esse que ela usou em mim, que eu saí assim, ó, gente, aquele aroma, com aquele relaxamento, com tudo, foi assim, satisfatório, mas tão gostoso que, gente, não tem como. É maravilhoso. Me fala um pouco mais sobre esses blends, os benefícios, como você trabalha com eles. Então, os blends de óleos essenciais, na verdade, eu comecei a estudar óleos essenciais para mim. E aí, eu tenho uma amiga que é psicóloga, a Maíra, e aí eu comecei
a dar de presente para as pessoas que estavam à minha volta. Ah, você está precisando de quê? E fazia um óleo. E eu dei um óleo para ela, que ela me pediu para os filhos dela, que ela tem gêmeos, para os meninos dela dormir. E aí os meninos dela apagaram. E aí no dia seguinte ela já me mandou uma mensagem falando assim, eles Me nunca manda esse, Gabi. As meninas dormem muito tarde aqui. Eles nunca dormiram tanto assim. Você vai ter que começar a fazer isso para mim dar aos meus pacientes. Eu quero comprar de você. E aí assim nasceu a Kiron, por Gente, causa da Maíra, que legal. ficou me cobrando para os pacientes dela usufruírem desse benefício, né? Então, os óleos essenciais vêm de extração de alguma planta, de alguma fruta, um caule, algum tronco, extrai ali aqueles óleos para poder fazer coisas curativas. Nos tempos lá antepassados, né, bisavós, tataravós não tinha remédio. É, Então é. utilizavam-se das plantas, né? Até os medicamentos de hoje em dia também são feitos de plantas, mas os óleos essenciais são de uma forma natural. Então, eu tenho alguns blends de coisas que eu fui vendo necessidade no dia a dia das pessoas. Então, a questão, eu tenho muitos, tá, gente? Mas, por exemplo, os básicos, né? Insônia, ansiedade, foco, menopausa, TPM, cólica menstrual. Isso tudo. Faz um combo aí, manda, né? Sabe uma Então, pessoa que entrou aqui agora, ah, que eu acho que é engraçado, é interessante você falar. A Samara Borges entrou aqui agora. Ela tem um trabalho incrível com alegria, gente. É uma coisa que assim, eu não sabia não, desse tipo de trabalho que ela faz. Ela trabalha alegria no corporativo, em ambientes corporativos. Porque é uma coisa depois que ela ainda vem conversar com a gente, mas então, imagina trabalhar os blends de óleo essencial para trazer alegria, mais alegria, o que? Alecrim? Quais esses óleos que trazem mais alegria? A pessoa que tá é, baixo. eu tenho um blend que inclusive chama Alegria, que, Ah, que ele é justamente para isso. Geralmente são composições que são cítricas, né? Então, tangerina, laranja, limão. A gente costuma falar que é o sol, né? Então, são frutas que te remetem assim o sol, aquela coisa viva. Então, no meu blend de alegria, por exemplo, vai cítricos e vai um pouco de lavanda também para dar uma relaxada na pessoa. ela não Porque ficar tão. também. E até para, por exemplo, pessoas que estão passando por um quadro de tristeza, de depressão, né? Precisam ter uma calma também. A alegria precisa vir um pouco centralizado, mais calmo, né? Então tem o óleo para alegria também. Tem óleo para tudo que você A pensar, Patrícia. Silene quer para foco. Ela falou assim: eu vou querer um blend desses para Isso foco. E o foco ajuda usa o muito. quê? Que Eu tô tipo de até óleo aqui. que Eu não usa? tiro o meu, não. Aqui, ó. Fica focada. O de foco vem. O que vem num blend de óleos essenciais para foco? Eu é hortelã-pimenta, olíbano, vetiver e limão siciliano. Olha, esse aí é bom até para meditação, hein? Tá tudo, hein? Exatamente. Porque meditação você precisa de foco, né? Isso, Ô, exatamente. Patrícia, e aí eu tenho esse para foco mais voltado para os estudos, mas eu também tenho o Miedita, que ele é justamente para meditação. Meditação. Que delícia! Nossa, gente. Eu sou muito fã de óleos essenciais. Eu sou muito fã, porque eu uso para tudo aqui em casa. O de lavanda é o meu queridíssimo e de lang-lang que eu amo. Inclusive, eu faço muita massagem com ylang-ylang, adoro. E tô sempre ali com o meu. Aí, esses dias eu tava pegando o que eu peguei com você, e aí tava cheirando. A Gabi fica louca, que eu também quero cheirar. Aí eu vou passando dela e faz igualzinho esse gente. Aí passa aqui na mão, cheiro. E é muito bom. Esses dias eu vim com tanto de gripe e tal. Aí tem dia que você tá, nossa, aí eu
Peguei o blend que você me deu e falei, gente, deixa eu cheirar esse blend. E ele é cítrico, né? Então acaba que ele me deu uma revigorada, sabe? Eu tava bem, meio pra baixinho e tal. E Aquele ele me é deu assim, uma lavanda e capim-limão e olíbano. Então, o capim-limão traz muito esse frescor pra gente, é, né? Tanto que mais é até o que eu geralmente eu utilizo no consultório, é lavanda, capim-limão e copaíba junto, mas sempre o cheiro do capim-limão ele sobressai porque ele é um pouco mais forte, né? E é porque ele ajuda a melhorar a circulação, a questão muscular e acalmar ali aquela pele, né, para poder receber a massagem, receber ali a liberação, e vem também uma questão sensorial, né? A gente sente cheiro, a gente sempre lembra de alguma coisa. E geralmente capim-limão é muito chá de vó, é aquele negócio acolhedor. é mesmo. Chá de vó é capim-limão, boldo, camomila. Exatamente. A Adu tá falando aqui que ela adora, lá na clínica, o cheiro de lá é lavanda com camomila. Ai, Ai, deve ser bem delícia. relaxante, É, né? Bem gostoso. Nossa, gente, a gente aqui são assuntos que não tem fim, né, Gabi? A gente vai falando assim, aquilo que a gente começou falando da quiropraxia, que muita gente tem essa curiosidade de entender o que é exatamente essa uhum. sessão de quiropraxia, igual eu já falei aqui, vou falar de novo. Lá no feed tem a sessão de quiropraxia que eu fiz com a Gabi, vocês vão ver que legal que é, muito, muito legal. E aí ela termina com essa massagem com óleos essenciais. E, gente, você sai de lá, assim, pra que acabou? Você pensa, meu Deus, eu quero pagar mais uma hora, mais um pouco aqui, é bom demais. É muito gostoso. Então, assim, realmente, blends de óleo essencial, quiropraxia, tem tudo a ver com esse bem-estar, com essa saúde que a gente aqui no Holística, a gente está sempre falando sobre bem-estar, saúde, de uma forma holística, né? Não só o nosso físico, mas o nosso emocional, o nosso espiritual. Então, tudo como um todo, a gente trabalha e a gente fala muito sobre isso aqui no Holística Connect, né? Aí eu vou fazer uma chamada especial aqui. Na semana que vem, a gente vai receber aqui a Jusilene falando do Instituto Momentum. Instituto Momento, ele ajuda as mulheres a trabalhar a sua autoestima, seu poder e também tratar o perdão. Ah, Porque, maravilha. gente, não é só aqui fora, não é só na mente, você tem que tratar aqui dentro. É perdoar, deixar soltar. Então, ela vai explicar um pouco para a gente como que é essa questão de perdoar. Porque o perdão não é fácil. Não, Eu acho que é uma das coisas mais difíceis é perdoar. E o que eu acho mais difícil ainda é se perdoar, né? Então, exatamente. ela vai passar aqui pra gente muitas técnicas que a gente pode aprender e saber mais como se perdoar, como perdoar o outro. E vai falar um pouquinho desse instituto que ela tem, Instituto Momento maravilhoso. E vai ser também uma live incrível. Inclusive, deve ter óleo para perdão também, tem? Tenho, tenho Como óleo que para é? perdão. Ô, Patrícia, permita-se, que ele chama, permita-se. Que legal, gente. Olha aí para você ver. Então, vocês já vão pedindo blend com o Gabi do perdão para trabalhar o perdão na semana que vem na live com a Jusilene, tá bom, gente? Que vai ser um arraso espetacular. Vai mesmo, tenho Gabi, certeza. minha querida princesa, muito obrigada por participar aqui dessa live com a gente, por estar nessa comunidade, por agregar tanto a nossa comunidade, né? Essa comunidade que só cresce, que é maravilhosa, e ela vem assim para crescer mesmo, de uma forma holística, espiritual, emocional, para que todos possam usufruir disso tudo. Brevemente a gente vai começar a fazer aí os vivências e retiros. Gabi vai estar com a gente lá também nas nossas vivências, nossos retiros, nossas feiras. Com Fiquem certeza. ligados aqui, porque a gente vai colocando as datas dos eventos que a gente vai fazer. E se você também nossa, você está recebendo muito elogio aqui, gente, pelo espaço para todo mundo. E se você tiver a vontade, tiver esse chamado de participar da nossa comunidade, vem para o nosso grupo fechado. Você vai ser recebido de braços abertos. É uma comunidade que se apoia muito.
Aqui a gente não é só um grupo de networking, não, de forma nenhuma. A gente é um grupo de apoio, a gente é um grupo de união mesmo e para transbordar. A gente quer que isso seja transbordado para a nossa equipe e para vocês, para todos vocês, né? Então, não é por isso que a gente faz a live toda semana com um profissional diferente, para que vocês conheçam um pouco mais de tantas infinitas possibilidades holísticas para tratar mente, corpo e espírito. Que é isso que a gente precisa. É uma tríade e a gente não vive separado. A mente do físico, do espiritual, é tudo junto, né? Então, olha, Gabi, você recebeu muitos elogios aqui hoje. Essa live foi incrível, maravilhosa. Agradeço todo mundo que ficou aí com a gente durante essa live. Perdeu um pouquinho aí que a gente está em pré-feriado. Já tem gente que já é feriado hoje, então deixou aí um pouquinho os seus afazeres desse feriadão prolongadérrimo que a gente vai ter aí para assistir a nossa live. Muito obrigada, agradeço de coração a cada um que está assistindo agora e que vai assistir depois também. Gratidão, gente. Muito Muito obrigada obrigada. pelo Feliz convite. Páscoa para todo mundo. Adorei participar. E só para deixar um recadinho pro pessoal, que realmente é importante, a gente precisa cuidar da saúde física, mental, né? A questão espiritual realmente é tudo envolvido e a gente precisa trabalhar isso com harmonia. Então a gente precisa ter o nosso momento de cuidado também, porque senão a gente não dá conta, né? Eu costumo sempre falar com os pacientes que ou a gente cuida da nossa saúde ou a gente vai cuidar da nossa doença. Então, a gente tem que fazer as nossas escolhas, né? Fazemos as nossas escolhas. E cuidar da gente não é egoísmo, Não, é é prioridade. A gente necessidade. precisa se priorizar, né, Gabi? Sim, com toda certeza. Galera, a gente vai ficando por aqui. Feliz Páscoa para todos. Um excelente e abençoado final de semana para todos nós. Beijo, obrigada para todo mundo. Obrigada, Gabi. Eu que agradeço. Tchau, gente.